versículo 16. Amém? Daniel 6,16. Vamos ouvir a palavra. Isso nos diz a palavra do Senhor. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. E falou o rei, disse Daniel: e o Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazido uma pedra e posto sobre a boca da cova. E o rei a selou com um anel e com o anel de seus senhores, para que não fosse mudada a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu ao seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer nem nada em sua presença, nem instrumentos musicais, e fugiu o sono dele. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou a Daniel com voz muito triste, e disse o rei a Daniel: Senhor, servo do Deus vivo, seria o caso do teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões, para que não fizesse dano algum, porque foi achada em mim inocência diante deles. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim como quando foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano achou nele, porque ele crera no Deus vivo. E ordenou o rei que fossem trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinha chegado no fundo da cova, quando os leões se apoderaram dele, e deles lhe arraram os ossos. Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma oração a Deus. Senhor meu Deus, agora aqui diante da tua presença, ó Pai, eu peço que isso venha usar, Pai, em tudo que eu for falar aqui, eu possa não vir de mim, mas do Senhor, Pai. Deus, eu te agradeço por tudo, Deus, em nome santo de Jesus. Amém. Podemos assentar. O tema da nossa mensagem de hoje é como derrotar os seus leões. Eu pesquisei um pouco a respeito de leões, e como na Idade Antiga, antigamente, leões queriam dizer que eram os leões, quer dizer, as nossas dificuldades hoje em dia. E uma pessoa, qualquer personagem que fosse, que tivesse vencido o leão naquela época, ele era considerado notável perante as pessoas. E eu pesquisei na Bíblia, existem 3 personagens que venceram leões, venceram nossas dificuldades. E dentre eles, eu vou falar sobre os 3. E dentre eles, o nosso primeiro é Sansão. Sansão, ele venceu o leão dele com coragem. Na Bíblia, fala assim que ele estava em uma festa, e que nessa festa em que ele estava, ele saiu e ele chegou e encontrou o leão. Só que ele não teve medo do leão. Ele foi lá, pegou o leão e matou o leão, ele derrotou o leão. Ele teve coragem e venceu o leão com essa coragem que ele teve. Nos dias de hoje, nós perdemos a coragem, né? Deus disse que nós temos que ter coragem para poder vencer qualquer dificuldade. O outro personagem é a respeito de Davi. Davi, ele venceu o leão
Davi era um jovem trabalhador e muito dedicado. Ele era pastor de ovelhas e ele não gostava que nenhum animal chegasse e tomasse uma ovelha do rebanho dele. Só que em um belo dia, ele já era acostumado a qualquer tipo de animal pegar as suas ovelhas, só que ele foi considerado um jovem muito promissor, porque ele conseguiu vencer 2 tipos de animais muito difíceis, que seria tanto o leão quanto o urso. Assim que ele viu a ovelha dele na boca do leão, ele foi lá e foi determinado: não, eu vou lá e vou vencer esse leão. Ele tomou a ovelha da boca dele e o matou apenas pegando na barba dele. Pegou na barba dele e matou o leão dele. Nós temos que ter outra coisa, nós temos que ser agora determinados. Além de termos coragem de enfrentar as nossas dificuldades, nós também devemos ser determinados. E agora no livro de Daniel, no primeiro versículo do livro de Daniel, se você chegasse para ele e perguntasse o que ele gostava muito de fazer, ele gostava muito de política. Por isso, ele se tornou um dos 3 presidentes naquela época no palácio. Eram 120 príncipes e 3 presidentes. Por isso, as outras pessoas sentiam inveja de Daniel, porque ele era muito próximo ao rei. E as pessoas sentiam muita inveja. Aí aquelas outras pessoas que eram governantes, príncipes, dentre outras coisas, chegaram ao rei e falaram: rei, nós queremos que o Senhor faça um decreto. Aqui, ó, no versículo 6 do capítulo 6, diz bem assim: então estes presidentes e príncipes foram junto ao rei e lhes disseram: ó rei, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães, os príncipes, conselheiros, governantes, concordamos em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer qualquer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, se não a ti, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei, porque por essa razão o rei assinou o edito de proibição. Mas teve uma coisa: o rei, ele não sabia, ele não tinha noção do que aquelas pessoas queriam, a intuição dele. Aí ele foi e pensou: tá bom, então vamos assinar então esse decreto. Ele foi lá e assinou. Assim que passou esse período, Daniel era uma pessoa, um jovem que orava muito. Ele orava 3 vezes por dia. Ele deve ter ido para a casa dele, foi e fez o que ele sabia fazer, que era orar a Deus. Assim que ele foi e orou a Deus, os homens maus chegaram e pegaram ele, viram que ele estava orando. Foram lá, chegaram ao rei e falaram: rei, ó, a gente pegou uma pessoa da sua confiança fazendo uma coisa que você falou que não era para fazer. Aí ele olhou assim: poxa, mas quem será essa pessoa? Assim que as outras pessoas falaram que era o Daniel, ele ficou com o coração dele muito triste. Ele: poxa, o que eu vou fazer agora? Ele não podia largar aquele decreto. Ele, como rei, ele tinha que pronunciar aquilo. Aí ele foi, chamou a Daniel, falou para os guardas chamarem ele e levarem ele até a cova dos leões. Só que antes de jogarem Daniel, lançarem Daniel na cova dos leões, ele disse assim: então o rei ordenou que trouxessem Daniel e lançassem na cova dos leões. E falou o rei e disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará.
do Daniel, da vida de Daniel. Quando o dia amanheceu, ele ainda continuou triste, ele acreditando que Deus iria salvar ele, mesmo assim, ele continuou ainda triste, mas assim que amanheceu o dia, ele chegou lá, foi na cova dos leões e falou o seguinte versículo: e chegando à cova dos leões, chamou a Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, seria o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te da cova dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não lhe fizesse dano algum, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Assim que o rei escutou a voz de Daniel, ele ficou contente, ele ficou feliz. Ele, poxa, uma pessoa com a minha confiança que me fizeram lançar lá na cova dos leões, um monte de leão foi livre por um Deus que eu não conheço. Aí ele foi, pediu para os guardas irem retirarem ele da cova dos leões. Ele foi lá, conversou com Daniel e viu que realmente não tinha acontecido nada, ele não ganhou nem nada no corpo dele. Aí ele falou: traz aqueles homens que falaram de Daniel para ver se o Deus deles é o mesmo Deus do Deus de Daniel. Ele foi, chamou, além dos homens maus, chamou também as mulheres deles e os filhos deles. E eles falaram, o rei falou para os guardas lançarem Daniel na cova, lançarem os homens e as esposas e os filhos deles na cova. Antes deles chegarem no fundo da cova, os leões haviam comido todos os ossos deles. Isso é o que Deus faz. Mexeu com ele, mexeu com o ungido dele, Deus faz essas coisas. Uma coisa que eu tirei como reflexão dessa mensagem foi que muitas vezes a gente não tem coragem de enfrentar as coisas como Sansão enfrentou. Às vezes nós não somos determinados a fazer aquilo que Deus nos manda, como Deus fez a mesma coisa com Davi, e nós não oramos a Deus. E outra coisa, além de oração, de vida de oração que Daniel tinha, ele era fiel a Deus. E muitas das vezes a gente fala: poxa, não está acontecendo nada disso comigo. Por quê? Falta coragem, falta determinação, falta oração e falta fidelidade nossa com Deus. Mas hoje, nesta noite, Deus quer restaurar a sua coragem, que você seja corajoso na presença de Deus. Deus quer que você seja determinado a fazer aquilo que Ele almeja na sua vida. E Deus quer que você faça, que você tenha, você já tem a arma melhor do mundo, que é a oração. Você já tem, você tem que ser fiel a Deus. Gostaria de chamar a Samara e o Magno aqui na frente. Gostaria de vocês colocassem de pé. A nossa mensagem falou sobre a vida de Daniel e fala a respeito de oração. Então que você e nós possamos sempre acreditar no poder que a nossa oração tem. Essa música, o nome da música é Poder da Oração. A igreja já conhece, então eu quero que vocês fechem os seus olhos e que você possa cantar essa música, mas em forma de uma oração. Aleluia! Aleluia!